Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a quarteirização de contratos firmados pelo Poder Público, receberam nesta quarta-feira o Procurador do Trabalho, Marcelo Freire Sampaio Costa, representante regional da CONAP, a Coordenadoria Nacional de Combate a Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo Governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. O encontro, realizado em ambiente virtual, foi presidido pelo deputado Edmir Chedid, do Democratas. Durante a reunião, os participantes discutiram os requisitos e o processo de contratação de profissionais da área de saúde e o trabalho técnico que é realizado nos hospitais e na área de gestão. Atualmente, São Paulo possui 86 entidades aptas a firmarem parcerias com a gestão estadual, sendo 51 apenas na área de saúde. O Procurador do Trabalho, Marcelo Freire Sampaio Costa, explicou que o assunto é um desafio para o Ministério Público e também para as relações do trabalho. Então, concedo a palavra a Vossa Excelência e agradeço muito, desde já, a sua presença, saudando toda a justiça trabalhista do nosso país. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, doutor Marcelo Costa. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço, obviamente, em nome do Ministério Público o convite, dizer que é uma satisfação a gente participar para contribuir com o debate, é um debate muito interessante. Muito honrado de estar participando dessa casa aí, tão honrada também com uma história tão bonita no Legislativo brasileiro e paulista. Primeiro peço desculpas aí pela minha voz, porque também sou professor, então passei a manhã toda dando aula, então a voz está um pouco prejudicada. Eu espero que eu consiga ser compreendido se a voz falhar de vez em quando. As senhoras e os senhores já sabem a razão. Então, esse assunto é um assunto bastante, digamos assim, é um desafio para o Ministério Público e é um desafio para as relações de trabalho. Eu acho que a gente pode separar esse assunto em vários tópicos. O primeiro tópico é que eu gostaria de registrar, só lembrando que o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público que trata das relações de trabalho, obviamente, né? E dentro do Ministério Público do Trabalho existe uma coordenadoria que trata das relações do trabalho na administração pública, e é essa coordenadoria da qual eu participo e a razão da gente estar aqui presente para trocar essa ideia. Então, a atuação da nossa coordenadoria, a gente trabalha em várias frentes, mas o foco mais importante é o foco do combate à precarização. Esse é o nosso mote. A gente busca combater a precarização das relações de trabalho e busca, obviamente, por consequência, a regularização das relações de trabalho. Então,
para a gente chegar nesse ponto, é preciso antes, me parece, eu estou fazendo aqui tudo de improviso, tá, deputado? Montei aqui uma fala rápida aqui de improviso, enquanto Vossa Excelência estava apresentando, eu estava aqui fazendo um roteiro rápido aqui de apresentação. Então, é preciso a gente falar aqui sobre terceirização, rapidinho. Então, a terceirização, é claro que eu não vou dar aula aqui, é bem rápido, é só para a gente tentar fazer uma explicação rápida. Quando a gente fala de a terceirização, num passado não tão recente, discutia-se os limites da terceirização, se admitia-se a terceirização de atividade, meio e fim. Então, essa era a grande discussão na Justiça do Trabalho sobre isso. Bom, aí veio uma que a gente chama de reforma trabalhista de 2017, que admitiu a terceirização de maneira ampla. E quando a gente fala dessas OS, essas atividades da OS, a gente está falando basicamente de terceirização. Então, essa terceirização, pela legislação, hoje é permitida de maneira ampla. Então, não se faz mais a distinção entre atividade, meio e fim. Portanto, qualquer atividade pode ser terceirizada. É claro que essa autorização para terceirização não significa que não haverá controle por parte da administração pública. Também não significa que não haverá possível responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade subsidiária, por parte da administração, por parte da administração pública, em caso de violações trabalhistas praticadas por esses entes que são contemplados com esses contratos de terceirização, e as OS é um exemplo disso. Então, a gente precisa dividir de duas maneiras. A primeira parte é a terceirização admitida em tese, e a segunda parte, não obstante essa autorização, existe o necessário controle por parte da administração pública, fiscalizando a realização desse contrato, e existe a possível responsabilidade subsidiária da administração pública caso esse contrato traga algum passivo trabalhista, e esse passivo trabalhista pode acabar sendo respondido pelo ente da administração pública. Então, isso é importante a gente explicar, porque o discurso da terceirização é um discurso muito fácil quando a gente fala só que ela é autorizada, inclusive, na administração pública. Ok, mas a gente não pode esquecer da ideia da responsabilização e a necessidade e a obrigação que o ente público tem de fiscalizar o cumprimento desse contrato, fiscalizar no sentido amplo da palavra. E aqui o que nos cabe dizer é a fiscalização das relações trabalhistas. Eu não sei se a voz está conseguindo sair bem aí, deputado. Tá. Esses eram os dois pontos que eu queria apresentar. O terceiro ponto, que envolve também o contrato de terceirização e já diretamente envolvendo as OS, esse modelo de gestão, esse modelo de relações laborais das OS que precisa ser fiscalizado e aperfeiçoado e corrigido tanto pela administração pública e corrigido quando essas denúncias também chegam ao Ministério Público do Trabalho. Queria dizer que, no meu ofício, eu tive algumas denúncias recentes envolvendo hospitais de campanha, questão de Covid, etc., que tem um modelo também de organização social e acabaram chegando notícias de fato envolvendo possíveis violações de relações de trabalho que a gente está apurando, o Ministério Público está apurando. Então, a última parte da fala é sobre um modelo de realização desses contratos, porque, como acho que até o deputado falou antes de começar no nosso bate-papo aqui, que os médicos eles são contratados como sócios, enfermeiros sócios também. Então, é preciso a gente fazer aqui, me permita até dizer o que eu falo em sala de aula e falo nas nossas audiências do Ministério Público. A gente não pode entortar a realidade. O sócio é o sócio e o empregado é o empregado. Pode parecer óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim. Então, aquele que é sócio tem uma relação horizontal entre os sócios, então não existe relação de subordinação.
No momento que surge uma relação de subordinação, surge o chefe, e surge o enfermeiro empregado, e surge o médico empregado, que está sob o poder de subordinação, esta pessoa deixa de ser sócio e passa a ser empregado. É aí que a realidade é entortada. Não adianta a gente formalmente eleger essas pessoas como sócias, quando, na verdade, existe uma gestão e essa gestão também existe esse corpo de empregados. Então, no momento que esses trabalhadores estão submetidos a um poder diretivo, eles, obviamente, não obstante serem formalmente sócios, passam a ser empregados, que me parece que acontece muito com a questão das enfermeiras, dos enfermeiros e das enfermeiras, né? Aqui no sentido amplo. Eles são admitidos, digamos assim, como sócios e, na verdade, as relações laborais mostram que eles são, de fato, empregados. Então, é aí que não se pode entortar a realidade, é aí que o Ministério Público passa a agir para tentar corrigir esse tipo de desvio. E esse tipo de desvio, reconhecendo o empregado como sócio, quando, na verdade, é empregado, acaba gerando um passivo trabalhista, porque este empregado, esta empregada, vai buscar seus direitos na Justiça do Trabalho e vai dizer, olha, na verdade, eu não era sócio, eu era empregado. E quem acaba respondendo por isso acaba caindo na ideia da responsabilidade subsidiária que a gente falou antes da administração pública. Então, é um contrato que precisa ser fiscalizado, como, obviamente, todos os contratos da administração pública o são. É um contrato que está sujeito às diretivas do direito administrativo, princípio da legalidade, etc., mas é um contrato que envolve também as relações laborais, porque é um contrato que envolve prestação de trabalho. Então, esses eram os aspectos assim mais importantes que eu queria apontar, a necessidade de que isso precisa ser efetivamente discutido, esse modelo de gestão, porque o que a gente está vendo hoje no cenário atual é efetivamente contratos de sociedade alcançando trabalhadores que não são sócios, na verdade são empregados. Então, isso precisa ser efetivamente fiscalizado pelo poder público, fiscalizado pela administração pública e fiscalizado também pelo Ministério Público do Trabalho. Eu não sei, deputado, se eu consegui apresentei um parâmetro assim, a voo de pássaro aqui, superficial, porque é um assunto que efetivamente talvez seja mais amplo, mas talvez depois das perguntas a gente consiga aprofundar um pouco mais. Muito obrigado, doutor Marcelo Costa, pelas suas explanações iniciais. Os deputados questionaram o representante regional da CONAP. Para os deputados integrantes da comissão, é preciso criar um arcabouço jurídico para fiscalizar organizações sociais que são verdadeiras empresas e geram lucro. Ao final do encontro, os deputados ressaltaram que as oitivas de autoridades e especialistas que têm acontecido nas últimas reuniões são importantes para auxiliar os deputados da CPI na elaboração de projetos de lei para regular as quarteirizações de contratos. O prazo limite para a votação do relatório final da CPI das quarteirizações é 6 de dezembro. Eu passo a palavra ao nobre deputado José Américo para fazer seu questionamento, posteriormente a nobre deputada Janaína Pascoal, e eu recebo aqui, sobre a mesa, recebi do nobre deputado Tiago Auríquio, que está com Covid, mas ele me encaminhou aqui um questionamento que eu farei oportunamente. Eu passo a palavra ao nobre deputado José Américo. Muito obrigado, senhor autor presidente. do requerimento. Bom, queria, então, agradecer a sua presença, agradecer ao presidente. Doutor Marcelo, eu acho que nós estamos vivendo, vou fazer uma pequena introdução, mas não vou ser muito longo, não me alongar tanto, não. Eu acho que nós estamos vivendo o ocaso das OS, tal como foram imaginadas quando a lei as criou, né? Estamos vivendo o ocaso, porque o objetivo era que você tivesse entidades sem fins lucrativos, que, por sua vez, digamos, prestariam um serviço, contratariam pessoas e prestariam um serviço complementarmente ao poder público. Hoje, nós temos uma dupla situação, ao contrário do que foi aprovado, quer dizer, um duplo revés.
O primeiro revés é que as OSs, elas hoje elas não são mais complementares, elas substituem o poder público na prestação de serviços médicos, né, na área da saúde. Por exemplo, a cidade de São Paulo, o terceiro setor, não só OSs, mas também os convênios, etc., são responsáveis por 70% do serviço de saúde. E o outro revés, doutor Marcelo, principalmente no estado de São Paulo, isso aí é mais diz respeito ao estado de São Paulo, onde 50% do serviço de saúde é prestado por OS, aproximadamente, temos o seguinte: as OS viraram intermediárias de empresas privadas que prestam serviço para a saúde. É isso. Então, essas OS que a gente fala aí, poucas oferecem qualquer tipo de serviço. Elas, na verdade, contratam empresas de médicos, contratam empresas de enfermeiros, contratam empresas que oferecem ambulância, contratam equipamentos do mercado, né, alugam o contrato, e é isso, é isso. A Secretaria da Saúde, é que as palavras em português às vezes não são tão fortes, né? Mas a Secretaria da Saúde é a coisa mais leniente do planeta, né? Eu acho que nem a Secretaria da Saúde da nossa nobre Coreia do Norte seria tão leniente quanto a Secretaria da Saúde de São Paulo. Ela não faz nada, deixa correr, deixa rolar, né? Então, você deve ter tido a denúncia já, né? E acho que precisa tomar providência, do caso escandaloso como é que chama? Do hospital de campanha, que a deputada Janaína, inclusive, de alguma forma participou da denúncia, muito corretamente, né? Você teve, indiretamente, o caso dos equipamentos que foram comprados da China e até agora estão nebulosos, né? E a deputada fez uma convocação tal que eu concordo, que a gente precisa apurar, precisa aprofundar. E segundo, no caso das duas OS, inclusive uma delas, que é a OS maior, OS do estado de São Paulo e do Brasil, que é a SPDM, eles contrataram uma empresa que, por sua vez, ofereceu os médicos. 600 sócios, uma empresa de 600 sócios, nem a General Motors, nos seus bons momentos, tinha tudo isso de sócio. Então, isso chama-se gambiarra. Ou seja, burlaram a lei para sonegar impostos contra o Ministério Público e provavelmente jogar nas costas da prefeitura algum passivo trabalhista. Precisa ser tomada providência. A SPDM veio falar conosco, o senhor não imagina a petulância deles, entendeu? Eles não estão nem aí para isso. A lei permite, ponto final. Né? Teve aquela outra OS que participou também, que foi muito criticada, mas ela participa do mesmo modelo da SPDM. Né? Então, eu acho que isso aí, você pegar Hospital Geral de Registro, com o Instituto Sócrates Guanais, pegar o Hospital Serraria de Diadema, você pegar vários outros hospitais, Hospital Pedreira aqui em São Paulo, você tem N situações, né? N situações. Então, onde o Hospital Geral de Carapicuíba, onde nós tivemos o caso da OS Pacaembu, né? Ela também terceirizou tudo, né? Bom, então, quero dizer para o senhor o seguinte: eu estou realmente muito desanimado, acho que a Secretaria da Saúde é leniente. A Secretaria da Saúde tinha que modificar a sua forma de avaliar contratos. Ela tem uma comissão que avalia contratos de forma burocrática. Essa comissão tinha que, porque os membros dessa comissão são solidários do ponto de vista de irregularidade, ou seja, se houver irregularidade, eles podem ser processados pelas irregularidades ocorridas no âmbito das OS ou das contas das OS. Mas lá a aprovação é meramente burocrática. Eu, inclusive, estou com um movimento lá dentro de propor a rejeição de todas as contas até que eles garantam uma auditoria dessas contas antes de elas chegarem lá nessa comissão. Mas, enfim, eu acho que a situação está muito grave. Mas uma coisa que me deixou muito preocupado, doutor, e aí vai uma pergunta para o senhor, é o seguinte: o Sindicato dos Médicos apresentou um relatório para mim, para o meu mandato, e eu depois vou socializar na CPI, os membros da CPI, que é o seguinte: ele chega a citar três OSs que fazem pagamento em caixa 2. Eles disseram que já passaram isso para o Ministério Público,
Mas então, caixa 2, o sujeito vai lá e paga o plantão né, com dinheiro, em dinheiro. Isso é caixa 2. Se tem caixa 2, deve ter algum tipo de mamata lá dentro, né? Então, tem pelo menos 3 OS que fazem pagamentos em caixa 2. E que isso é quase que uma norma nesse período de pandemia, foi mais que uma exceção, essa coisa de pagar em caixa 2. Né? Então, eram essas coisas, e queria ver o seguinte, o que o Ministério Público tem feito para que a gente possa lutar contra essa mecânica de precarização do trabalho. Então, mecânica de precarização de trabalho, que é PJ mais empresa, e segundo, casos criminais, como é o caso da OS do AMB, e o caso dos Caixa 2. É só isso. Obrigado. A palavra ao doutor Marcelo. Deputado, eu agradeço as observações. Vamos lá. Eu fiz algumas observações aqui enquanto Vossa Excelência estava falando, sobre a questão do ocaso das OS, assim, e aqui é uma opinião particular, não é uma opinião do Ministério Público. Eu acho que talvez seja o ocaso similar ao ocaso das cooperativas que aconteceram no passado, né, que foram tão frequentes e hoje já não são tão mais frequentes. Perfeitamente, doutor, perfeitamente. Excelente exemplo. São nomenclaturas diferentes para o mesmo fenômeno, né? Que é o fenômeno da precarização das relações laborais. Então, você usa várias capas, mas o fenômeno é igual. Então, era essa primeira observação que eu queria fazer. Vossa Excelência mencionou a questão, essa é uma questão muito relevante para a gente, a questão do Sindicato dos Médicos e o possível Caixa 2. Eu queria depois saber se essa denúncia foi encaminhada para o Ministério Público do Trabalho ou se foi encaminhada para outro ramo do Ministério Público. Porque se foi encaminhado para a gente, eu vou efetivamente buscar onde ela chegou. Eu não tenho certeza. Posso verificar, mas não tenho certeza. Tá, eu agradeço. E em relação à SPDM, esse modelo de gestão a gente já conhece um pouquinho lá, porque a gente tem, inclusive, um procedimento envolvendo a SPDM. Encaixa exatamente na nossa fala inicial, deputado, que é aquela ideia de entortar a realidade, né? Você elege 600 sócios, quando, na verdade, sócios são 2 ou 3, né? Todos os demais são efetivamente empregados. Então, esse é um modelo de gestão que o Ministério Público considera como fraudulento. E pelo fato de ser fraudulento, ele precisa ser desmantelado. Claro. Além disso, obviamente, traz os reflexos trabalhistas dessa fraude. Agora, só uma observação. O Ministério Público do Trabalho, a gente trabalha só com as fraudes trabalhistas, né? As repercussões criminais, dependendo do crime, a gente encaminha para o MP estadual, para o MP federal. Então, especificamente em relação à fraude trabalhista, deputado, aí é a nossa obrigação agir e a gente tem que agir. A gente já conhece esse modelo e eu posso lhe garantir que o nosso procedimento, aliás, conduzido, inclusive em conjunto com outros colegas, está sendo desenvolvido. Eu não sei se a questão vai chegar na jurisdição ou não, aí só o tempo vai dizer, mas o fato é que a nossa lupa está nesta questão, sim, registrando que o âmbito de ação do MPT são as relações laborais. Okay. Eu não sei se respondi a sua pergunta, deputado. Não, respondeu sim. Respondeu sim. O senhor fala da fiscalização para combater a precarização do trabalho, né, através dos PJs, quer dizer, se fixou mais na questão das empresas, que é muito grave, e eu vou, então, doutor, falar com o Sindicato dos Médicos para tentar dirimir essa dúvida, pedir para o presidente Dourado entrar até em contato com o senhor para dirimir essa dúvida. Eu realmente não tenho certeza se a questão da Caixa 2, que, na minha opinião, é um crime, além de trabalhista, não é só um crime, acho que nem é um crime trabalhista,
nem é um crime trabalhista, né? Talvez não tenha sido encaminhado. É uma fraude trabalhista, deputado, se o senhor me permite. É uma fraude trabalhista também, pagar em Caixa 2. Tudo, mas também é lavagem de dinheiro, também é Caixa 2. Bom, eu vou falar com o sindicato para eles entrarem em contato com o senhor, ou a Juliana, ou o doutor Dourado, para explicar isso. Se foi para vocês, dizer como é que foi. Se não foi, é para onde foi, tá bom? Estamos à disposição. Estamos à disposição. Bem, passo a palavra agora, inscrita a nobre deputada Janaína Pascoal. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento novamente o professor Marcelo, agradecendo a participação. Professor, na explanação que o senhor fez inicialmente, o senhor utilizou uma palavra muito importante, que é a precarização. O senhor interpreta, né, não só como membro do Ministério Público, mas também como professor, precarização apenas como uma não observância das regras trabalhistas, ou a precarização também no substancialmente falando? E eu explico por quê. Porque quanto mais eu ouço, não só aqui no âmbito da CPI, mas na vida mesmo, atendendo pessoas no gabinete, conversando até com médicos, eu não tenho médico na família, mas médicos próximos. E o que eu penso, o que eu entendo é o seguinte: os médicos, tanto é que eu percebi que o senhor destacou a situação da enfermagem, mas os médicos não querem ter uma situação em que eles se sintam subalternos, em que eles se sintam empregados. Eles gostam desse sentimento de autonomia, da possibilidade de negociar um plantão com uma entidade, outro plantão com outra. Alguns se associam a mais de uma OS, e não estamos falando só em OS, mesmo estabelecimentos, entidades privadas. E uma das minhas críticas ao sistema de OS, professor, é que as remunerações são muito elevadas, muito superiores, em alguns casos, ao próprio teto constitucional. E o que eu ouço como resposta, quando eu levanto essa situação, é que um neurocirurgião de ponta, dependendo da especialidade, a pessoa não vai se submeter a ganhar o teto constitucional por mês. Então, eu não consigo ver, na categoria dos médicos, que esses contratos, que eles sejam precarização, sob o ponto de vista substancial. A situação dos enfermeiros, que tem uma remuneração diferenciada, que nem sempre conseguem estabelecer, vamos dizer assim, essas contratações com várias entidades, que é uma situação de menos liberdade, eu até compreendo, mas com relação aos médicos, e por isso que eu, antes de nós iniciarmos, relatei para o senhor que o próprio presidente do TCE chegou à conclusão de que esse é um dado da realidade, não naquela visão clássica de que as pessoas são, vamos dizer assim, exploradas, submetidas pela necessidade, mas porque a própria categoria prefere assim, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo. Se o senhor vislumbra também uma precarização, mesmo com profissionais bem remunerados, com profissionais que preferem essa forma de contratação, se é uma questão de formalidade, ou seja, de descumprimento de regra, se depois da reforma trabalhista, se o senhor responder que sim, se depois da reforma trabalhista não seria necessário, vamos dizer, abrandar um pouco esse raciocínio para trabalhar não com uma perspectiva formal, mas com uma perspectiva material. E eu fico preocupada que nós, por exemplo, e até é um ponto de divergência aqui na CPI, sempre respeitoso, mas que nós comecemos a acionar, né, o Estado, as entidades, por contratos que são firmados de acordo com o desejo das partes. E aí onerando o erário, né, criando situações que talvez as entidades, que pelo correto não deveriam ter fins lucrativos, algumas têm, outras não têm, mas se cumprem a lei, não deveriam ter, podem até parar suas atividades, né, impactando a própria saúde, entende? Então, eu gostaria de entender se essa primeira apresentação do senhor ela é numa perspectiva também material,
não só formal de precarização. Não sei se eu fui clara. O tema é complexo, como o senhor mesmo antecipou. Claro. Bom, deputada e professora Janaína, pergunta complexa, vamos lá. Eu não sei se eu tenho um tempinho a mais para responder. Se Vossa Excelência me concede aí um tempinho a mais para responder, para eu fazer um panorama um pouco mais amplo aqui. Assim, quando a Vossa Excelência foi falando, eu fui anotando aqui, né? É o cacoete da academia. A precarização é um fenômeno amplo, né, histórico no direito do trabalho. Então, até nós falamos aqui, com o deputado Zé Américo, nós falamos aqui de várias capas para um mesmo fenômeno, né? E aí a gente teve a capa das cooperativas no passado, mais recentemente a gente tem as capas das PJs, que, na verdade, não são PJs, e agora a gente tem um pouco da capa das OS, né? Então, o Instituto em si, se ele não for desvirtuado, ok. O problema é que, via de regra, tem desvios. E tinha desvios no passado com as cooperativas, tem desvios hoje com as PJs, e obviamente, que depois dessa introdução, é claro que a gente precisa dizer que a situação dos médicos e dos enfermeiros são diferentes, né? São categorias diferentes, são desejos diferentes, são capacidades econômicas diferentes, e óbvio que o Ministério Público precisa ter uma acessibilidade de enxergar isso de maneira diferente. Agora, devo dizer a Vossa Excelência que é claro que no Ministério Público a gente, assim como em todos os lugares, tem correntes e correntes. Eu posso me colocar, digamos, numa corrente mais moderada, que enxerga essas diferenças e consigo enxergar essa diferença nos institutos clássicos do direito do trabalho, quando a gente separa o trabalho autônomo da relação de emprego. Então, o médico, via de regra, ele busca o trabalho autônomo. Por quê? Porque ele tem várias fontes de renda, ele tem a capacidade econômica de ter mais liberdade para procurar várias atividades, várias fontes de renda. Então, obviamente, para ele não é lucrativo ele buscar uma relação de emprego clássica. Então, a gente precisa reconhecer isso. E, não obstante essa observação, deputada, existe também fraudes e desvios nesse cenário, porque a gente tem cenários, e eu posso lhe dizer, depois de mais de 20 anos de atuação na Justiça do Trabalho, que a gente tem cenários de médicos que buscam essa relação de emprego clássica. Ele quer ter um trabalho num determinado lugar, ele quer prestar atividade para aquele hospital específico ou para aquela instituição específica e quer ser empregado. E, não obstante, querem nomeá-lo como PJ, quando, na verdade, ele não é, porque ele preenche todos os requisitos da relação de emprego, que é a pessoalidade, a habitualidade, não eventualidade, ele, de fato, é empregado. E, não obstante, as pessoas queiram nomeá-lo como PJ, né? Porque PJ é uma outra coisa, né? Quando você contrata uma PJ, você contrata o serviço, você não contrata a pessoa. Você contrata um serviço de informática, um serviço médico, você contrata um serviço de jornalismo, um serviço de comunicação social. Quando você pessoaliza esse serviço e deixa de contratar o serviço e contrata o fulano de tal, aí fica meio nebulosa a ideia da PJ, porque a PJ não pode ter pessoalidade, porque se tiver a pessoalidade e os outros elementos da relação de emprego, aí deixa de ser PJ. Então, e não obstante essa tendência dos médicos que a gente precisa reconhecer, existem médicos também que se enquadram perfeitamente na categoria do empregado e querem ser empregado e, não obstante, sejam nomeados de outra maneira. E isso acaba, e posso lhe dizer que já acompanhei várias reclamações trabalhistas de médicos que eram PJs e se sentiam empregados e foram buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. E, obviamente, a Justiça do Trabalho reconheceu, porque é a realidade, né? A gente não pode efetivamente entortar a realidade. Então, são cenários diferentes, deputado. Eu não sei se eu consegui deixar claro, mas é isso. E nessa atividade das OS, a gente há de reconhecer que, de fato,
a tendência é esses médicos trabalharem para vários, não tem problema nenhum. Agora, no momento em que este médico começa a se pessoalizar com uma determinada OS e começa a efetivamente se transformar na realidade em empregado, ele precisa ser reconhecido como empregado, não como sócio. Se ele tiver um chefe, se ele tiver jornada de trabalho, muitos até assinam ponto. Então, a gente precisa reconhecer essas particularidades também, e, não obstante, a regra geral é essa autonomia, deputado. Muito obrigada, muito obrigada. De nada. Agradecer à nobre deputada Janaína e também ao doutor Marcelo. Eu passo agora a fazer um questionamento aqui, doutor Marcelo. Pelo nobre deputado Tiago Auríquio, que é o relator da matéria, ele está adoentado, contraiu Covid, passa bem, está se recuperando, claro. Né? Desejamos também saúde ao pai dele, que é o prefeito, e também está com Covid, estava internado. Desejamos aí um breve retorno ao prefeito e ao deputado. Mas eu tenho um questionamento que ele me mandou, e eu vou fazer a leitura que ele pediu para fazer por completo. Então, passo a fazer a leitura pelo nobre deputado Tiago Auríquio. Excelentíssimo Dr. Marcelo Freire Sampaio, muito obrigado pela sua presença. Tivemos acessos a estudos que apontam situação ocupacional alarmante por parte dos músicos. Os dados levantados mostram que somente 4% têm acesso ao trabalho com registro em carteira. Além disso, 24% se declaram sem carteira, entre aspas, e 70% trabalham por conta própria. Esta CPI recebeu quase 1.900 contratos firmados pela organização social Fundação OSESP, que atualmente tem contrato de gestão com o governo do Estado de São Paulo para executar as atividades da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da Sala São Paulo e do Festival de Inverno de Campos de Jordão. Neste contrato, a Fundação OSESP prestou compromisso de contratar pessoal necessário para a execução dessas atividades. Durante a análise da documentação, percebemos um volume muito grande de músicos e de professores de música contratados diretamente com uma pessoa jurídica, sempre tendo a participação de um anuente, que era a pessoa física que, de fato, realizaria a atividade contratada. Vimos que, através da pessoa jurídica, uma mesma anuente era contratada para a ministração de aulas em sequência nos anos de 2016, 17, 18 e 19. Músicos específicos contratados via PJ para participar de concertos e ensaios seguidos em 2018, 2019 e 2020. Esses contratos deixavam claro uma série de obrigações diretamente aos anuentes, como ministrar as aulas acordadas nos moldes, condições e horários estipulados, não conceder entrevista a órgão de imprensa falada, escrita e televisiva sem autorização prévia e expressa da Fundação OSESP, atentar para o uso de trajes adequados para o exercício da atividade e não agendar outro compromisso em São Paulo no dia da realização dos concertos, ensaios e aulas, dentre outras obrigações. Apesar disso, esses contratos também diziam claramente que não havia qualquer vínculo empregatício entre a Fundação OSESP e a pessoa jurídica contratada ou anuente, correndo por conta exclusiva da pessoa jurídica contratada todos os encargos decorrentes da legislação vigente, sejam trabalhistas, civis, comerciais, previdenciários, tributários, securitários ou de qualquer outra natureza. A leitura das cláusulas desses contratos leva a crer, em uma primeira análise, que a Fundação OSESP tinha, na verdade, interesse na contratação pessoal dos anuentes, e não na contratação das pessoas jurídicas que firmaram o contrato,
Os profissionais eram contratados periodicamente, ano após ano, pela Fundação OSESP. E a eles eram impostas exigências detalhadas, aparentemente dentro de uma ideia de subordinação. Como o senhor analisa essas informações a que tivemos acesso? É necessária uma investigação mais profunda sobre esses ajustes? O que estaria, em tese, sendo lesado aqui? O INSS? A Receita Federal? As normas trabalhistas? Este é o questionamento do nobre deputado Tiago Auric, o doutor Marcelo. Se eu puder. Ok, eu não ouvi o nome do deputado, do nobre deputado que fez a pergunta. É deputado Tiago Auríquio. Deputado Tiago Auríquio. Exato. Deputado Tiago Auríquio. Muito bem. Agradeço a pergunta de Vossa Excelência. Vamos lá. Eu queria começar a responder pelo final. Em primeiro lugar, eu não conhecia a questão da OSESP, nem acho que não sei se tem procedimento no Ministério Público envolvendo essa questão da OSESP e já se posso pedir algo, gostaria de pedir desde logo que fosse encaminhada uma notícia dessa questão para o Ministério Público para a gente apurar um ofício ou um e-mail, basta um e-mail, um ofício desta questão que a gente tem a obrigação de instaurar um procedimento e apurar. Eu já deixo esse pedido registrado, se for possível, deputado. Eu não ouvi Vamos encaminhar a Vossa Excelência todo esse levantamento que o nobre deputado Auric fez para que o senhor faça a avaliação. Agradeço demais. E quando chegar o ofício, nós vamos instaurar um procedimento para apurar. Com a pergunta já traz uma série de elementos para a resposta, né? É óbvio que aqui a gente tem que estudar efetivamente a realidade, né? Existem situações de contratos de pessoas que são contratadas ou para um determinado concerto ou para um determinado período de ensaio, e aí efetivamente a gente pode trabalhar a autonomia do músico. Acho que, ainda assim, esse tipo de contratação não tem que ser feito por PJ. Essa contratação tem que ser feito na pessoa física do músico, com os pagamentos necessários e vinculados a esse tipo de contratação autônoma. Agora, me parece que a questão mais importante aí, mais relevante, é o contrato desses músicos como PJ e sendo caracterizados, de acordo com o que foi relatado, efetivamente como empregado, porque são músicos que estão lá há muito tempo, né, que prestam serviços há muito tempo, são músicos que estão submetidos a uma organização hierárquica, né, e são músicos que recebem salários. Então, a gente está, obviamente e claramente, diante de elementos que configuram a relação de emprego. Então, e aí, aqui eu já dou a minha opinião particular. Exigir que essas pessoas sejam pessoas jurídicas é desvirtuar a realidade, porque, na verdade, eles são efetivamente empregados, né? E assim eles deveriam ser tratados, né? Com salário, 13º, carteira assinada, etc. Porque exigir que essas pessoas sejam pessoas jurídicas, inclusive eles arcando com os ônus tributários decorrentes da constituição de uma pessoa jurídica só para prestar esse tipo de atividade, me parece que, à primeira vista, a gente está diante também de um desvio trabalhista ou uma fraude trabalhista, para ser bem sincero. É óbvio que isso precisa ser melhor apurado, mas, à primeira vista, eu acho que tem elementos para a atuação do Ministério Público do Trabalho, sim. Respondendo o deputado Tiago. Muito bem, doutor. Muitíssimo obrigado. Eu também tenho um questionamento a fazer a Vossa Excelência.
Temos o caso de uma empresa chamada OGS Saúde, que atuou no hospital de campanha do Anhembi durante a pandemia. O diretor dessa empresa, inclusive, prestou depoimento aqui nesta CPI, e nós verificamos aqui que essa empresa transformou em sócios 660 médicos, que na prática eram funcionários dela, na verdade. O que é possível fazer em relação a isso? Quais as consequências disso na avaliação do senhor para o serviço público? Isso é um novo modelo que vai poder ser utilizado? Eu até falava, um escritório de advocacia tem lá não sei quantos sócios também, que talvez seja mais ou menos o mesmo modelo que essa empresa, que é contratada por uma OS, presta serviço para uma OS, cobra, cada médico que passa a trabalhar e vira sócio dessa empresa, ele compra cotas no valor de R$10, e quando ele sai, ele também vende por R$10 essa cota. O que é possível fazer em relação a isso? E como é que o senhor acha esse formato? O que o senhor pensa um pouquinho disso, doutor Marcelo? Pois não, deputado. O senhor já tinha tido conhecimento disso também? Especificamente nesse caso da OGS, eu não conhecia, não. Eu conheço o modelo, que é o modelo similar também, salvo engano, a da SPDM. Salvo engano, é um modelo parecido. Então, deputado, a gente cai ainda na mesma resposta, nas respostas anteriores. E me parece que, obviamente, não é possível uma empresa desse porte ter 600 sócios, né? Então, seria possível se todos efetivamente estivessem todos na linha de comando, né? Se tivessem 600 pessoas comandando, gerindo a empresa, ok, mas me parece que não é essa a situação, né? Principalmente porque a cota é simbólica, né? A cota de ingresso e a cota de saída é simbólica, mais um dos aspectos que a gente precisa avaliar para chegar na fraude. E aí... Desculpa, doutor Marcelo, talvez seja uma SA, né? Pois é, exatamente. Se fosse uma SA, se fosse uma SA, tudo bem, né, deputado? Mas não é, me parece que não é o caso, né? E aí tem duas consequências. Aí me parece que é um desvio do contrato, que a administração pública tem que agir, porque se há um desvio do contrato, a administração pública pode, inclusive, aplicar penalidade, as penalidades do contrato administrativo quando uma das partes não cumpre. Então, a administração pode punir, chegando, inclusive, à rescisão do contrato. Isso é o âmbito administrativo da questão. E no âmbito trabalhista, o Ministério Público do Trabalho pode ou sugerir a subscrição de um termo de compromisso para que a empresa se adeque à legislação laboral, ou, caso não haja a concordância na subscrição de um termo de compromisso, aí o Ministério Público do Trabalho, via de regra, ingressa com ações coletivas para tentar corrigir esses desvios. Deputado, eu só estou falando assim de maneira genérica, deputado, porque eu não conheço efetivamente os meandros do caso específico. Eu estou falando de maneira genérica, que pode ser que se encaixe aí no exemplo que Vossa Excelência apresentou. Muito bem, doutor Marcelo. Nós vamos encaminhar ao senhor tudo que nós temos aqui para o senhor fazer uma avaliação, uma contribuição desta CPI também. Eu pergunto se os senhores deputados têm mais algum questionamento a fazer ao doutor Marcelo. Só tenho, pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre deputado Zé Américo. Eu só tenho digamos assim, insistir num fato, que esse crime que Vossa Senhoria apresentou, um crime já praticado. Explicar para o doutor que já é um crime já praticado, foi praticado enquanto durou o hospital de campanha do AMB, né? Foi praticado pela SPDM e foi praticado pela IAPAS, né? IAPAS também.
E a pessoa, nós ouvimos naquele dia com a maior disfarçatez, dizendo que tudo isso é permitido, tal, etc. Mas só isso. O crime já é um crime já praticado, então, portanto, o Ministério Público vai ter que agir sobre o que já aconteceu e procurar responsabilizar os autores da irregularidade, né? Só isso. O resto, para mim, está ok. Perfeito, deputado. Está registrado. Ótimo. Agradeço a contribuição. Nós que agradecemos, senhor. Doutor Marcelo, passar a palavra ao senhor para as suas considerações finais, antes de dar por encerrada a presente sessão. Eu agradeço novamente o convite, dizer que a participação, sempre que o Ministério Público é convidado, a gente sempre participa. Aliás, a gente se sente na obrigação de participar desses eventos, até para esclarecer o nosso âmbito de atuação, né? Porque a gente não tem, o Ministério Público do Trabalho não tem uma atuação tão, digamos assim, midiática, né? Então, a nossa atuação, às vezes, fica... apesar de que isso no passado acontecia muito, hoje não mais. Eu acho que hoje a nossa atuação é bem mais ampla, é bem conhecida. Então, e a gente tem a obrigação de agir quando tem notícia desses fatos, e é o que a gente tem que fazer, deputados, deputadas. A gente recebe as notícias e tem a obrigação de apurar e tentar buscar a responsabilização no nosso âmbito de atuação dos desvios laborais que são eventualmente praticados e, via de regra, também dando notícia para a administração, para que a administração pública também cumpra o seu papel de fiscalização e coordenadora e gestora desses contratos, porque, obviamente, o papel da administração pública também é muito importante, principalmente considerando que os reflexos, os passivos criados desses contratos, eles descambam para a administração pública e o dinheiro público, o orçamento público tem que arcar com esse tipo de questão. Então, são questões que precisam ser efetivamente fiscalizadas pela administração pública, fora, obviamente, os aspectos penais e que desbordam desse fato, que também precisam ser apurados. É isso, agradeço novamente a participação e deixo o Ministério Público do Trabalho à disposição de vossas excelências quando acharem pertinentes o nosso convite ou convocação. Muitíssimo obrigado, doutor Marcelo Costa, pela sua presença, que é o coordenador do Ministério Público do Trabalho aqui no estado de São Paulo. É uma coordenadoria nacional de combate a irregularidades trabalhistas. Obrigado pela sua participação, trazendo as informações, como pensa o Ministério Público do Trabalho, quanto às fraudes, inclusive. E nós vamos encaminhar toda essa documentação a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência tome as providências da Justiça do Trabalho. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui. Sucesso aí na sua caminhada. Saúde. Saúde. Boa recuperação da saúde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado. Nada mais havendo tratado, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a todas as senhoras e senhores deputados, telespectadores, e o doutor Marcelo Costa, representando o Ministério Público do Trabalho. Agradecer também os servidores da Casa, a Assessoria dos Deputados, a TV Alesp, a Procuradoria da Casa e a nossa secretária. Um grande abraço a todos. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.